queria que vocês abrissem Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. O verso 31 agora. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Eu repeti aqui. E houve tarde e manhã do sexto dia. Então, a criação do Senhor foi perfeita. Havia naquele jardim uma atmosfera de comunhão e de paz. Todos os dias, aquele casal se encontrava com o Pai, com o Criador. Havia uma atmosfera de amor e de paz naquele lugar. Quando Deus criou o vivo, alma viva e espírito vivo. Corpo vivo, alma viva e espírito vivo. E o corpo é o invólucro, a alma é a nossa personalidade, os nossos sentimentos, e o espírito é a comunhão com Deus, era a ligação com Deus. Foi dessa maneira que Deus criou o homem. E eles viviam em plena harmonia lá no paraíso. Mas havia uma criatura no jardim que não ficou satisfeita. E essa criatura criou uma situação muito astuta para tirar o poder do homem. No momento da queda, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, eles pecaram, porque eles desobedeceram ao Senhor. E, mais uma coisa, Adão saiu da condição de dominador e passou a ser dominado. E era isso que Satanás queria. Porque Satanás, ele sempre foi cobiçoso e invejoso. E o que ele fez ali? Ele tirou todo o domínio do homem e tomou o domínio para si. Imagina que Adão tinha uma inteligência tão privilegiada que Adão colocou o nome em todos os animais da terra. E ele sabia o nome de todos os animais da terra. Ele sabia o nome de todas as plantas. Ele gerenciava, ele cuidava, ele administrava a criação do Senhor. E com a queda, o homem perdeu. Perdeu todo este domínio. O homem passou a ser dominado, passou a ser um pecador, um produtor de atos pecaminosos. Um veneno mortal foi injetado no ser humano e este veneno passou para todos. E todos que nascem na face da terra, nascem para morrer e serem eternamente perdidos. Foi isso que aconteceu com o ser humano. E nós estamos estudando o texto que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Para ser nova é porque existe velha, não é? E para se tornar nova, é preciso partir do princípio de ser velho. E esta é a condição que todos nós nascemos na face da terra desde Adão. Pelo pecado de Adão, todos nasceram pecadores. E nós vamos ver isso em Romanos 5, versículo 12.
Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Volta um pouquinho, Romanos 3, de 9 a 12. Romanos 3. Vou trocar, porque acho que ele está com problema no cabo. Ali é o pedestal. Não precisa não. Romanos 3, de 9 a 12. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ainda em Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, não é Iraci que está falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes ela dói na gente. Eu vi falei Larissa, não é Larissa? Letícia, falando que ela ouviu uma pessoa falando com ela que aquilo doeu muito. Hoje também eu ouvi uma coisa que me doeu muito, mas era verdade. Eu precisava saber. Eu precisava saber daquela verdade. A verdade dói. Há pouco tempo atrás, lá na nossa igreja, uma senhora falou que não ia mais no culto porque ela tinha ouvido na mensagem que ela era filha do diabo. E ela disse assim: eu não sou filha do diabo e eu nunca mais vou pisar aqui na igreja. Interessante que a gente constantemente fala que nós nascemos pecadores, que todos que nascem nesse mundo são filhos do diabo, e ela não ouvia. Mas naquele dia ela ouviu e ela disse que não ia voltar mais na igreja. E nós ficamos com muita paciência com ela, muita calma. Agora ela já está indo nos cultos. Agora ela já está voltando nos cultos, né? Mas porque a verdade dói. E a verdade diz que todos que nasceram neste mundo são pecadores. Isaías 53, 6. Isaías 56, 3. Aliás, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de quem? De todos nós. De nós todos. Foi no corpo de Jesus. Então, qual é a situação do homem que nasce aqui na face da terra? Eu estava falando que nós nascemos corpo vivo, alma viva, espírito vivo. Aliás, o homem foi criado corpo vivo, alma viva, espírito vivo. Quando o homem pecou, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. E o Senhor tinha dito que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, o homem morreria. Só que nós sabemos que assim que Adão e Eva comeram daquele fruto, eles continuaram andando, continuaram vivendo lá no paraíso, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E todos nós que nascemos depois de Adão e Eva, nascemos corpo vivo, alma viva e espírito morto. Todos nós nascemos assim. E com a sentença de morte. A partir da queda do homem, o homem deixou de viver. Porque a vida, a verdadeira vida que ele tinha, era a vida de Deus. E na queda do homem, ele perdeu a vida que ele tinha recebido de Deus. Em Efésios 2:1, vocês não precisam abrir, eu vou dizer que nós estávamos mortos porque a palavra diz que Deus vivificou o homem porque ele estava morto. Um veneno foi inoculado em Adão e Eva, eles morreram e essa morte, esse veneno passou para toda a humanidade. Por isso que todos morreram.
Nascemos mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz que, desde a queda, a condição do homem é, de todos que nascem na face da terra, andarilhos errantes, sem dono, com uma natureza má e adúltera, incrédula e perversa. A palavra de Deus fala também que somos filhos da desobediência, e também em 2 trechos da palavra de Deus diz que nós nascemos neste mundo filhos do diabo. E nós estamos vendo o exemplo da borboleta, o ciclo da borboleta. Tal como o ovo da borboleta gera uma lagarta, e esta fica sozinha e tremendamente ansiosa, ela come todo o verde que ela vê pela frente, com desespero, querendo consumir, né? Quem aqui já não perdeu uma samambaia numa noite por causa de lagarta? Quem aqui já não perdeu? Por causa de uma lagarta, às vezes no dia seguinte, a samambaia estava linda, no dia seguinte ela está toda, só tem os galinhos lá, só tem as fibras da planta. O ser humano, quando é gerado e é colocado no mundo, o ser humano faz tudo para se dar bem e conseguir vida. O homem luta para ter vida. Mas a vida, o ser humano que nasce nesse mundo não tem vida. Ele não tem vida, pois a vida verdadeira está em Deus. A vida vem de Deus. Nascer de novo é literalmente nascer de cima. E vamos abrir lá em João 3, do 3 ao 6, Jesus dá a solução para um homem que gostaria de saber o que ele faria para herdar a vida eterna. João 3, de 3 a 6. Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, buscando. A população brasileira, o homem sem Deus, busca Jesus e não sabe. Eu não sei se vocês perceberam isso. Uma palavra que estava em todos os cartazes. Paz. Não tinha essa palavra? Outra palavra. Justiça. E outra palavra. Solução para a saúde, solução para a educação, solução para a segurança, solução para os corruptos. Contentamento. Em suma, em resumo, todo aquele povo, não estou falando de baderneiro não, eu estou falando de todo aquele povo, inclusive nós. O que o ser humano procura? Justiça, paz e alegria. E aonde tem isso? Só em Cristo. Então a humanidade busca isso e não sabe aonde encontrar. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de justiça, paz e alegria. Por isso que nós, nação do Senhor Jesus, tem que clamar pela nação que nós vivemos. Porque todos os brasileiros estão querendo isso. Justiça, paz e contentamento. Justiça, paz e alegria. E às vezes a gente entra no meio da manifestação e a gente nem sabe que nós já temos, nós já vivemos no reino de Deus, onde tem a justiça, onde tem a paz e onde tem alegria. O homem está procurando isso e faz tudo para conseguir, mas do meio dele. A Bíblia diz que nenhum ímpio vive, mas sobrevive, pois a verdadeira vida vem do alto, vem de Deus. E a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Irmãos, ímpio não é xingamento não, irmãs, né, que só tem irmãs. Ímpio não é xingamento.
Tem gente que pensa que ímpio é xingamento. Não é xingamento. Perverso, como diz a Bíblia, também não é xingamento. Simplesmente é a verdade. E às vezes a gente acha que a Bíblia está falando pesado demais, mas ímpio é aquele que não é pio, aquele que não é santo. Perverso é aquele que tem a natureza de Adão, a natureza pecaminosa. Por influência de Satanás, o homem recebeu em si mesmo um veneno que o levou à morte. E eu já expliquei isso para vocês. E que veneno foi esse? Esse veneno foi a cobiça de ser igual a Deus. Foi a altivez, foi a raiz maligna, iniquidade, pecado, separação de Deus, autossuficiência. Eu, quando estava fazendo esse estudo, eu comecei a pensar assim, me veio um pensamento: todo ímpio, todo homem que nasce na face da terra é cobiçoso, tem cobiça no coração. Todo ser humano. E nós, que já nascemos de novo, temos que ter cuidado. Porque é muito fácil nós pecarmos com a cobiça. O ser humano já nasceu com cobiça. Vamos ver isso que diz em Efésios 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Eu já falei que Deus nos deu vida. Se Deus nos deu vida, era porque nós estávamos mortos. Efésios 2, de 1 a 3. E aí nós vamos ver a condição que o homem se encontrou, estava. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a condição do homem. Agora, qual é o projeto de Deus para o homem, para toda a humanidade? É tornar o homem novamente próximo de Deus. É tornar o homem a ter um relacionamento com Deus, que ele perdeu lá na queda. Desde então, o homem passou a andar, como nós acabamos de ler aqui, fazendo a vontade que dava. Aquilo que dava vontade na cabeça, o homem fazia. E sem saber, ele está sendo guiado por Satanás. Ele está sendo manipulado por Satanás. O homem neste mundo é uma marionete na mão de Satanás. Porque anda nos desejos deste mundo, no sistema do mundo. O sistema do mundo não é o sistema de Deus. O sistema que nós vivemos é o sistema cujo príncipe é Satanás. É nesse sistema que nós vivemos. E o projeto de Deus é mudar totalmente a situação do homem. O projeto de Deus foi anular o veneno injetado por Satanás na humanidade. Esse foi o projeto de Deus. Como? Deus, antevendo a morte da raça humana, preparou o antídoto para o pecado. Que antídoto foi esse? O Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 fala sobre esse antídoto. Fácil de abrir, né? No final, último da Bíblia, Apocalipse 13, 8. 13, 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqui já está falando da segunda vinda de Jesus. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O que eu quero mostrar nesse trecho é do Cordeiro
que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, antevendo a morte da raça humana, ele já propôs. E não venham perguntar essa questão teológica para mim, que eu não vou saber explicar, tá bom? Vocês perguntam para o pastor de vocês, pastor Glênio. Como que Deus já sabia? Eu não sei, eu não sou teóloga, tá? Então, Deus, antevendo, ele preparou o antídoto contra aquele veneno que matou o homem, que matava o homem, que está matando a humanidade. Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus traria a salvação, libertando o homem da escravidão a qual se submetera. De que maneira? Hoje nós vemos que todo mundo tem conhecimento de Jesus. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos num tempo muito privilegiado. Porque nós sabemos pela história que Jesus veio, Jesus habitou aqui, fez coisas maravilhosas e foi morto. Isso é comprovado. Nós sabemos pela história. Sabemos pela fé, temos que compreender pela fé, mas nós sabemos que isso já foi consumado. Jesus já fez. E os nossos irmãos antes de Jesus, pela fé, eles creram naquilo que viria. E muitas pessoas veem Jesus como aquele bonzinho, que curava todas as pessoas, que fazia muitas maravilhas. E até há um versículo que nós sabemos de cor, que diz assim, que Jesus se manifestou para o seu povo. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus. Nós temos que crer naquele que fez maravilhas aqui. Mas um dia ele foi à cruz. E a crucificação de Jesus foi o ato mais importante de toda a história da humanidade. Podem os ateus não quererem crer neste fato. Mas a crucificação de Jesus foi o ápice da humanidade. E lá, a palavra de Deus em João 3, 14, 15. João 3, 14, 15. Diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como ele foi levantado? Vai para João 12, 32, 33. João 12, 32, 33. Também vocês sabem decor, não sabe? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, dizendo isso. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus Cristo e este crucificado é o antídoto para o veneno que foi inoculado no homem lá no Éden. Jesus Cristo é o antídoto. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todos nós estávamos irremediavelmente envenenados. E sem cura, totalmente. O homem natural tem um veneno dentro dele que ele mesmo não sabe. E o diagnóstico nosso era doença terminal. Não tinha jeito. O veneno que começa matando desde a sua concepção e que é o fim, e que o fim
é a morte eterna, condenação eterna. Que veneno é esse? A natureza pecadora, é a autossuficiência, tudo que nós já descrevemos aqui, como é o velho homem. E agora eu quero trazer para vocês aquele texto que nós lemos lá no início, quando aconteceu aquele milagre que Eliseu, o profeta Eliseu fez. Havia muita fome naquela terra, e Eliseu deu ordem para um dos seus alunos que fosse fazer um cozinhado, porque todo mundo estava com muita fome. E aquele aluno foi e colheu o que ele achou que daria uma sopa, daria um cozinhado. E a palavra de Deus diz que as colossíntidas eram pepinos silvestres, e era uma planta venenosa. E fizeram a sopa, deve ter feito a sopa muito cheirosa, todo mundo com fome. E quando eles começaram a comer aquela sopa, eles gritaram para o profeta, porque foi o profeta que mandou fazer aquela comida. E eles não foram falar com o cozinheiro, foram falar com o profeta. Tem morte na panela. E se eles continuassem comendo daquela sopa, todos eles iriam morrer. E é interessante que o profeta disse assim: trazei farinha. E quando trouxeram a farinha, o profeta jogou aquela farinha dentro daquela panela, e aí todo mundo começou a comer e não tinha mais veneno dentro daquela panela. Aquilo que era venenoso foi transformado milagrosamente por uma farinha que foi jogada lá. O antídoto para aquele veneno da panela foi a farinha. Farinha significa trigo moído. Farinha é grão moído, tá? É aquilo que é moído. Farinha é aquilo que é moído. Essa história tipifica bem a obra do nosso Senhor Jesus Cristo para com a humanidade. João 12, 23 e 24... João 12, 23 e 24, Jesus disse para aquele povo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fique ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em Isaías 53, 10... fala que Jesus foi moído. Isaías 53, 10. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Jesus é o antídoto para o veneno chamado pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É Jesus. Jesus é a glória de Deus. Glória é vitória. Jesus é a vitória do Pai. Em 1 João 3,5, mais uma vez mostra que Jesus se manifestou como antídoto contra o pecado. 1 João 3,5. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Somente sendo moído, Jesus se tornou o pão da vida. Pão que alimenta para sempre. Como é que a gente faz pão? Com grão inteiro? Com trigo moído. E lá em João 6,35,
João 6,35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pão é feito com grão moído. E o Senhor Jesus disse que Ele é o pão da vida. E quem se alimentar dele, nunca mais terá fome, nunca mais quem crer nele, nunca mais terá sede. Jesus é o antídoto contra o pecado. Jesus na cruz anulou o efeito do pecado que havia na humanidade. Jesus é o trigo moído de Deus, que foi colocado aqui na humanidade para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo começou o seu trabalho lá no Éden, derrubando o homem e a mulher, fazendo-os pecadores. Todos que nasceram pecadores. O propósito de Deus é trazer toda a humanidade voltando para Ele, para o princípio. Esse é o propósito de Deus. E Deus, no seu grande amor, enviou o seu único Filho. E a palavra de Deus diz, fazendo-o moê-lo, para que ele fosse o antídoto do pecado. Eu queria, para terminar, que nós abríssemos lá lêssemos todo o capítulo de Isaías 53. Esse livro foi escrito 800 anos antes de Jesus nascer. E aqui, nessa profecia, a gente vê claramente o Senhor Jesus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo,
levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse foi o nosso Senhor Jesus, que foi levado para a cruz, e a palavra diz: ao Pai agradou moê-lo. Então, o antídoto para a morte com que nós nascemos aqui na face da terra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra de Deus diz que fomos batizados no seu corpo, nós fomos colocados no corpo de Cristo. Todos que foram colocados no corpo de Cristo recebem este antídoto contra o veneno da morte. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.